Vamos lá! Hoje a gente vai fazer uma viagem de 50 anos no tempo. Uma viagem para entender como saímos de um tijolão e chegamos nesse supercomputador que todo mundo carrega no bolso. E olha só, tudo começou com essa frase. Uma frase simples, dita numa rua de Nova York lá em 1973, mas que deu o pontapé inicial para uma revolução gigantesca. Mas calma lá. Para a gente entender de verdade o impacto daquele momento, a gente precisa voltar um pouquinho mais. Para uma época em que a ideia de telefone móvel era literalmente um aparelho parafusado dentro de um carro. Os primeiros passos para essa comunicação sem fio, sabe, eram muito, mas muito desajeitados e caríssimos. Eram coisas presas a meios de transporte, não era algo que uma pessoa comum pudesse sonhar em ter. E quando eu falo desajeitado, não tô brincando. O primeiro sistema de telefone particular para carros de 1956 pesava, pasmem, 40 quilos. 40! Dá para imaginar carregar um negócio desses? Então, o grande problema era esse. Esses sistemas eram limitadíssimos. O alcance era curto, tinha pouquíssimos canais disponíveis e, para piorar, precisava de uma pessoa, um operador, para conectar cada chamada. Não tinha como isso crescer e servir o público em geral. A solução veio de uma teoria super elegante, que seria a base de tudo que a gente conhece hoje, a rede celular. A ideia era simplesmente genial. Dividir uma área em pequenas células, o que permitia que as chamadas continuassem sem cair, enquanto a pessoa se movia de um lugar para o outro. Essa teoria da rede celular é brilhante, mas ainda estava só no papel. Para tirá-la do papel e transformar em realidade, foi preciso uma coisa: rivalidade. Começou aí uma corrida de verdade entre duas gigantes da tecnologia para ver quem criava o primeiro telefone realmente portátil. De um lado dessa corrida, a gente tinha a Motorola e o seu engenheiro Martin Cooper. E a inspiração dele veio direto da ficção científica. Ele assistia Star Trek e queria construir aquele comunicador que o Capitão Kirk usava. E do outro lado, ninguém menos que a Bell Labs, a própria inventora do conceito de rede celular, com o engenheiro-chefe deles, o Joel Engel. Era tipo Davi contra Golias, sabe? O sonhador contra a grande instituição. A tensão era enorme. E o final dessa corrida parece cena de filme. Naquele dia de abril, no meio de Nova York, a primeira ligação que o Martin Cooper fez não foi para a família, nem para a imprensa. Foi um ato de pura provocação. Ele ligou direto para o seu maior rival, o Joe Engel, para dizer com todas as letras: "Eu venci". Aquele primeiro aparelho era um verdadeiro monstro para os padrões de hoje. Pesava 2 quilos, a bateria só durava 20 minutos de conversa e levava 10 horas para carregar. Era quase impossível de usar, mas o mais importante é que provou que a ideia funcionava. Demorou mais uma década inteira para um telefone finalmente chegar ao mercado e o Motorola Dynatac 8000X custava o equivalente a $10.000 hoje em dia. Definitivamente não era para qualquer um. Ok, o primeiro telefone estava no mercado. O próximo desafio era óbvio: deixar a tecnologia melhor, menor e mais segura. E foi aí que começou a era digital. Olha, o pulo da primeira para a segunda geração de redes, do 1G para o 2G, foi uma coisa transformadora. Não era só sobre deixar as ligações com som mais limpo ou mais seguras com a criptografia. A grande virada de chave foi que, pela primeira vez, a rede podia transmitir dados. E essa pequena mudança abriu a porta para tudo que a gente tem hoje. Essa passagem para o digital permitiu um recurso que, nossa, definiu uma geração inteira de comunicação: a mensagem de texto. O famoso SMS, ou como a gente chamava aqui, o torpedo. E a primeiríssima mensagem de texto enviada na história foi um simples Feliz Natal de um engenheiro para o chefe dele. Um momento bem singelo para uma tecnologia que ia mudar o mundo. Conforme os telefones foram diminuindo de tamanho, os inovadores começaram a pensar: tá, mas e se esse aparelho pudesse fazer mais coisas além de ligar e mandar mensagem? O finalzinho dos anos 90 foi uma explosão de inovações, uma atrás da outra. O primeiro com tela de toque, o primeiro com aquele teclado completinho, a primeira tela colorida e, finalmente, a primeira câmera. Cada um desses passos adicionou uma função que hoje a gente nem pensa, já vem no pacote. Mas foi ali no final dos anos 2000, com 3 grandes lançamentos, que a era do smartphone como a gente conhece hoje foi definida de vez. Primeiro o iPhone, que reinventou a experiência de usar um celular. Logo depois o Android, que chegou como uma alternativa aberta para todo mundo usar. E o Windows Phone, bom, ele tentou competir, né? Essa revolução toda nos trouxe para a era atual, um momento em que a velocidade das redes e a capacidade dos aparelhos explodiram. Basicamente, colocaram um mundo inteiro dentro do nosso bolso.
E a tecnologia de rede, claro, não ficou para trás. A gente foi do 3G para o 4G e agora para o 5G, deixando nossos computadores de bolso cada vez mais rápidos e conectados, com downloads e respostas que são praticamente instantâneos. Nos últimos anos, a gente viu uma mudança impressionante no mercado. Aquelas marcas gigantes como Motorola e Nokia, que dominaram a primeira era, acabaram dando lugar para novas potências globais. Isso mostra como a inovação consegue virar o jogo completamente. Hoje em dia, parece que a gente entrou num período mais calmo. Os grandes saltos de um ano para o outro parecem menores. O foco agora é mais em refinar o que já existe, melhorar um pouco a câmera, aumentar um pouco o desempenho, mas sem aquelas mudanças radicais de antes. E essa jornada toda, essa coisa maluca de sair de um trambolho de 40 quilos num carro para um supercomputador na palma da mão, nos leva a uma última pergunta. Uma pergunta que é fascinante. O que será que o futuro reserva para os próximos 50 anos do aparelho mais pessoal que a gente já criou?